O Hospital Português possui um dos mais modernos centros de oncologia do país para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Equipe multidisciplinar prestando atendimento integrado e o melhor tratamento. Serviços de quimioterapia e radioterapia e os mais modernos equipamentos de diagnóstico por imagem. Pensou em saúde? Pensou no Real Hospital Português. Lembre-se, se tudo está sob controle, você está muito devagar. O programa Revista de A a Z está começando. Meu convidado de hoje é o fotógrafo Roberto Ramos, que veio conversar conosco sobre a sua exposição virtual. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Cláudia. Prazer estar aqui no seu programa. Prazer é nosso em recebê-lo, viu? Okay. Roberto, a partir de que surgiu essa ideia de você fazer uma exposição virtual? O nome da exposição é Recifes, Vestígios de Antigos Olhares Fotográficos sobre a Cidade Contemporânea. Então, ela surgiu numa necessidade de mostrar um Recife que a gente não conhece, que é o Recife de antigamente. E a partir daí foi que eu, lendo um livro super fantástico chamado Berlim, Antes e Depois, de Nick Gay, que é um fotógrafo, que ele mostra justamente isso, a paisagem da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Sim. E depois na atualidade. Então mostra o que mudou na cidade, os prédios que foram destruídos, como estão agora, né? E assim, achei fantástico. Eu comecei a pesquisar sobre isso, se tinha alguma coisa parecida aqui em Recife, ou no estado, em Pernambuco, e não tinha nada. Eu digo, pelo fato histórico, acho que é importante fazer da cidade. Claro. E como é que foi que você escolheu essas fotografias? Através do acervo do Museu da Cidade do Recife. Eu tive uma parceria belíssima, que até agradecer a diretora lá do museu, Betânia Corrêa, pela essa parceria, e pelo historiador também, que é responsável pelo departamento de pesquisa do acervo, que é Sandro Vasconcelos. Então, juntamente com ele, eu fiz a pesquisa das fotos de antigamente, que são milhares que tem no acervo, para poder fazer uma seleção. E essa seleção foi em cima do que poderia ser refeito, ângulos que poderiam ser refeitos. E quais foram os bairros que você escolheu? Os bairros foram 4, porque como Recife, a cidade começou pelos bairros bairro do Recife, bairro de São José, Santo Antônio e Boa Vista. Sim. Acho que esse primeiro momento seria importante retratar justamente esses primeiros bairros. Aí, num outro momento, a gente vê os demais, mas esses bairros tiveram uma transformação muito grande, porque praticamente a mudança é total, né? É total. É muito grande, principalmente no bairro do Recife. Praticamente foi destruído e refeito. Agora, você utilizou alguma técnica diferenciada nas novas fotos? Sim, é um elemento chamado âncoras temporais. O que é âncoras temporais? Você pega elementos tipo um prédio, uma ponte, uma rua que é conhecida, certo, e usa ela como base para que a pessoa que está olhando a imagem, ela reconheça o local, tenha essa referência para ver o que realmente mudou ou não. Aí eu tentei fazer o máximo possível da mesma perspectiva que estava a imagem. Foi difícil? Foi difícil demais, porque teve alguns momentos que você não conseguia, porque tinham vistas que eram de prédios que hoje são particulares, que você precisa de uma autorização para subir, e para essa autorização... Você teve dificuldade de fazer? Exatamente por causa disso, por causa dessa dificuldade de subir para fazer a mesma foto, do mesmo ângulo, também a questão do clima, né? Porque geralmente quando você tem que ter um planejamento para fazer as fotos, você tem que marcar, porque tem a luz, geralmente as luzes das fotos antigas, ela geralmente era feita entre 10 e 2, 3 horas da tarde no máximo, porque se utilizava muita luz. Não fazia praticamente nenhuma foto à noite. Raríssimas fotos à noite. Sim. Então tem que aproveitar essa iluminação. A posição do sol em relação aos prédios, isso tudo me preocupava, para ter a mesma sombra, né? Para ter a mesma posição. Eu me preocupei tudo com isso. E esses elementos temporais foi a base para usar a mesma perspectiva.
Será que a gente fazendo o inverso, uma pessoa que viveu naquela época e visse as fotos de hoje, do mesmo ângulo, será que ela teria essa associação? Essa associação, exatamente. Fantástico, então. Fantástico, não é fantástico? Agora, por que você escolheu o formato da exposição virtual? A questão do virtual é importante porque o crescimento, ano a ano, vem da informação via internet. O consumo de informações é muito grande, as pessoas vêm procurando muito, vou dizer, o Facebook, internet, pesquisa, outros aplicativos que vêm acessando as pessoas. Então, para difundir mais o projeto e para ter uma amplitude maior, acho interessante a questão do site. Primeiro, a exposição vem através do site e aí ter esse impacto maior em relação às pessoas, de ter essa visão, é mais rápido de abranger as pessoas. Você teve algum incentivo de alguma instituição? Eu fiz a inscrição do projeto no Fucultura. Certo. Foi meu primeiro projeto, nunca tinha feito nenhum e de cara ele foi aprovado. Quero até agradecer aqui a aprovação do projeto. E foi super fantástico. E como é que o pessoal pode acessar? Acessar pelo site, recifevestigios.com. recifevestigios.com. Não tem o BR, é simplesmente só o com. Aí você acessando, vai estar lá 20 fotos, que o projeto inicial eram 20 fotos, mas como eu vi que o acervo estava muito grande, aí eu aumentei para 50. Ah, fantástico. Aí tem sempre, aí no caso são 100, na verdade, 50 antigas e 50 atuais. Então, olha, vale a pena você conferir. Roberto, parabéns pelo projeto, muito bacana. Eu vou conferir. Pode, com certeza. Obrigado pela sua entrevista. De nada. Bom, é isso aí. A gente tem mais aqui prestigiar e vamos conferir nosso Recife antigo e o de hoje. A gente faz um breve intervalo e volta já. O Hospital Português possui um dos mais modernos centros de oncologia do país para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Equipe multidisciplinar prestando atendimento integrado e o melhor tratamento. Serviços de quimioterapia e radioterapia e os mais modernos equipamentos de diagnóstico por imagem. Pensou em saúde? Pensou no Real Hospital Português. Agora, direto dos estúdios da Faculdade Exuda, com a nossa coluna Fronteiras do Saber, com o professor e escritor Wilson Barreto. Tudo bem, professor? Tudo bem, Ana. Você como está? Tudo em ordem. Muito bom estar aqui com você, professor. É ótimo mesmo. Gosto muito disso. E, professor, falando uma coisa que virou uma crise nacional, né? O tema de hoje nós vamos falar atrás da Chico Zika. Adorei que você fez uma junção aí das duas coisas, né? A chikungunya com a zika. Eu até pesquisei isso. Normalmente quando eles juntam, ele tira o K e bota um C. Chikunzika com C, entendeu? Entendi. Mas eu mantive o original, que chama Zika com K, né? Sim. Então eu mantive dessa maneira. Professor, como é que a gente pode avaliar essa crise toda? Olha, eu acho que sempre se inventa uma coisa nova para atrair a atenção do povo. E principalmente numa área como a área da saúde, que é muito desprezada, muito deixada de lado. Então, se a pessoa pode se apegar, se o governo pode se apegar a um evento qualquer, como no caso, né, a chikungunya, a zika, a dengue, e jogar essa bola de culpa para a população, ele se serve disso. Né? Veja que hoje em dia as campanhas são todas em cima do grande público, do povo. Né? E principalmente nas residências que estão à beira de lagos mal cuidados, né? De esgotos a céu aberto, canais, etc. Exigindo que essas pessoas mantenham sua casa sem vasilhames, com água parada, que possa vir a fazer esses mosquitos reproduzirem. Né? E, a partir daí, se cria uma série de consequências na mordida desses mosquitos. E isso assusta o povo.
e se fica se exigindo, inclusive estabelecendo até multa hoje em dia, para quem não zelar, né, pelo interior de sua residência, quintais, etc., evitando água parada, né, em vasos, em garrafas, em vasilhames quaisquer. Sim. E, enquanto isso, o governo deixa para lá os esgotos a céu aberto, certo? Os terrenos baldios, certo? Estacionamentos, muitas vezes, subterrâneos, que tem poços d'água abandonados, né? Muitos deles abandonados. Então, quer dizer, é realmente fica por isso muito mesmo, triste, né, professor? Fica tudo por isso mesmo. E o povo correndo atrás, né, muitas vezes gastando o que não tem, né, vai comprar um cloro, sei lá, um produto químico qualquer que evite esses parasitas, no final das contas. Aqui mesmo na nossa cidade a gente tem um problema sério, né, professor? Quando chove aqui... Claro, alaga tudo. Alaga tudo. Claro. Em muitos lugares tem buracos, Claro. né? Tem aqueles saneamentos que estão entupidos, né? Então isso tudo é acúmulo de água e com certeza vai proliferar ali. Claro, e os terrenos baldios, como se chama, né? Os terrenos baldios sempre com folhas secas, que não depositam água, e debaixo de monturos não só da própria vegetação verde, como de lixo, etc. Que lá embaixo fica lá uma águazinha parada. Suficiente, né, professor? O sol não dá para secar. Mas assim, até na Zona Sul, a gente vê agora nas mídias sociais muitas casas fechadas, com as piscinas ainda, com depósito. Quer dizer, isso tudo... Claro. Produzem esse mosquito. Mas quem é mais atacado, mais agredido e mais exigido é exatamente a população ribeirinha, a população mais carente. Né? Então, essas coisas eu acho um absurdo. Quer dizer, fica todo mundo correndo atrás da chikungunya e o governo achando formidável como estão as coisas, correndo, porque está desviando a atenção dos malfeitos dele na área da saúde. Sem dúvida. Eu mesmo, pessoalmente, né? Eu mesmo tenho que ser pessoalmente. Eu mesmo não acredito nessa história de microcérebro, etc., ser causado por esses mosquitos. Toda a vida existiu isso. Quando eu era menino, eu me lembro que tinha um pessoal que morava próximo da gente, que a menina era um pouquinho retardada, chamava de retardada. Né? Exatamente, ela devia ter uma coisa dessa, e ninguém conhecia, nem tinha tanta rotulação nas coisas. Então, não era retardada de 3 anos, 5 anos. Só fazer uma observação, professor. O que ele está falando de retardada não é um termo pejorativo, nada, não, é falando do retardo mental. Quer dizer, o desenvolvimento da criança não era, vamos dizer assim, similar ao que se conhece normalmente de uma criança, mas não significa que o termo seja pejorativo, só para explicar, né, professor? Não, inclusive era o termo utilizado naquela época, né? Porque eu estou com 70 anos, então foram muitos anos que os termos mudaram. Então, naquele tempo, ninguém falava especificamente do mal que estava causando aquilo. Específico, né? Dizendo essa criança é retardada. Quer dizer, retardada era dizer que ela não tinha uma cognição tão perfeita, de conformidade com a idade. Inclusive com isso. Quer dizer, essa criança é retardada há 5 anos. Quer dizer, uma criança de 12 anos é regulável como 7, no pensamento, na postura, assim por diante. Tá certo? Uma pessoa de 30 anos, retardada como 25 ou 22, como se fosse uma pós-adolescente. Sim. Não como se fosse já um adulto. Tá entendendo? Por isso se usava esse termo. Perfeito. Como se fosse um atraso. Né? Vamos dizer, atrasado se usava esse termo. Né? Como deficiente. Deficiente era aleijado. Sim. Ninguém achava feio, não. Falava, não é aleijado. Não tinha nome bonito, não. Pejorativo, né? Não era pejorativo. Ele estava dizendo o fato. Agora, professor, então isso já existia e não é de hoje, e assim, se fala em algumas possibilidades, né? Primeiro se falou do mosquito, depois se falou de uma vacina, depois, enfim, né? Uma vacina aí que já teria chegado com um lote totalmente comprometido no nosso país, e isso sim que estava causando, a gente fica sem saber. A gente sabe que tem mosquito, que o mosquito causa doença,
né? Mas não especificamente a gente pode falar da microcefalia, Claro. né? É. E o que mais que a gente pode destacar dessas atitudes perante a nossa população? Porque é uma coisa muito grave, né? A gente contar com uma vacina e essa vacina poder ter um efeito contrário no organismo de uma mulher ou de um homem é uma coisa complicada, né, professor? Mas agora, Ana, eu acho o seguinte, né? A gente fica escutando as coisas e pela honestidade, pelo critério que nós temos junto às coisas, nós estendemos como esse mesmo critério estivesse sendo usado pela população científica. Hoje em dia eu questiono muito tudo isso, certo? Eu tenho escrito muitas coisas sobre essas viagens interplanetárias que para mim nunca existiram, ninguém saiu da atmosfera terrestre, mas bom, e assim em todos os segmentos. Então o pessoal procura botar a culpa em alguma coisa ou em alguém. Aí começa a dizer, não, inventaram vacina, mas chegou nada, por isso não aplicamos, para dizer que fizeram o máximo para que aquilo não ocorresse. Mas nem segurança tem daquilo. Pois é. Entendido? Porque isso aí não surgiu de uma hora para outra. E agora Isso também tem agora? outra coisa agora, né, que surgiu, professor, que também na saúde, que a gente pode falar, são daquelas pílulas que foram aprovadas pelo governo federal contra o câncer e que já a comunidade médica foi contra, todo mundo foi contra, porque não haviam trabalhos suficientes para endossar a utilização do medicamento. E hoje já há comprovação de casos de piora e de óbito, né, que utilizaram isso. E está ainda se tramitando no Congresso uma lei para ver se essa lei faz com que a outra lei que foi aprovada pelo governo federal, que ela seja suspensa. Quer dizer, será que a saúde ela está sendo colocada em que lugar, professor? Toda violência é o poder econômico. Hoje em dia todo mundo quer ser milionário. Está aí a prova, essas pesquisas que têm se feito em cima dos nossos queridos políticos, não se salva um. Por quê? Porque se teve certamente um governo que sempre contemplou toda a sua equipe para que voltasse a favor de seus projetos com dopes, como se diz. Certo? Molha a mão de um, molha a mão de outro. E nessa coisa, todo mundo ficou querendo viver com isso. Então, mesmo as áreas científicas começam a mentir, a dizer bobagem, em prol de receber um donativo, uma ajuda. Uma verba, né, destinada. De fundações, etc. Então, o ruim é isso, que todas essas controvérsias têm acontecido exatamente em busca do dinheiro, puro interesse. E o que a gente faz com a zika e a chikungunya, professor? Eu acho que a gente deve se cuidar em termos de buscar uma boa alimentação, né? Porque tudo que nós comemos possui o remédio para todos os nossos males, né? E principalmente procurar não se preocupar muito em termos mentais com determinados fatos que têm acontecido com frequência no nosso país, para que isso não venha a ser somatizado pelo nosso corpo e a gente fique com a imunidade mais baixa e vulnerável a essas coisas. Então, cada um tem que se cuidar. Cuidar da sua casa, fazer o seu, né? Fazer o seu, se alimentar bem. Haja repelente, né, professor? Exatamente, que é tóxico de outras formas. Quer dizer, para se livrar da chikungunya, a gente tem que se livrar primeiro dos nossos medos, certo? Saber enfrentar as coisas como elas são, não é isso? E não se preocupar muito com as coisas que não têm solução. Porque só tem problema quando tem solução. Uma coisa que não tem solução não é problema. Exatamente isso. Professor Wilson Barreto, o pessoal que está em casa nos assistindo quer saber um pouco mais sobre esse tema ou entrar em alguma discussão ou uma sugestão sobre outro, como é que pode fazê-lo? Nós temos nosso e-mail, que é wilsonbarreto, com 2T, 1960, @gmail.com. E o blog? E o blog é quimera-wilsomar.blogspot.com. Lá na página do blog você pode encontrar todos esses temas com artigos específicos, onde você pode realmente
pesquisa e até utilizar como fonte, né, professor? Sim. E aproveite para passar no Facebook e curtir a página da coluna Fronteiras do Saber. Professor Wilson, semana que vem estaremos juntos. Se Deus quiser. Até lá e muito obrigada. Obrigado a todos. A gente faz um breve intervalo e volta já. Voltamos com o Momento Real Hospital Português. Eu estou ao lado da doutora Ana Torban, ela é coordenadora médica de ultrassonografia, radiologia e mamografia do hospital. Doutora, eu gostaria de saber o que há de mais moderno e também as novidades no setor de ultrassonografia do hospital. O Hospital Português acabou de adquirir 5 equipamentos novos de ultrassonografia, que vieram com algumas novidades. Nós adquirimos um transdutor transfontanela. Com a Zika, nós tivemos muitos casos aqui de microcefalia, além de outras patologias que existem, principalmente em recém-nascidos, onde é feito o exame de ultrassom transfontanela. Foi adquirido um novo transdutor, que é o único aqui também do Norte e Nordeste, que está melhorando muito a qualidade e a precisão do diagnóstico. Além disso, também adquirimos a elastografia. Com ela, permite dar vários diagnósticos de patologias do fígado, que vai evitar, assim, biópsias hepáticas desnecessárias. O Hospital Português possui um dos mais modernos centros de oncologia do país para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Equipe multidisciplinar prestando atendimento integrado e o melhor tratamento. Serviços de quimioterapia e radioterapia e os mais modernos equipamentos de diagnóstico por imagem. Pensou em saúde? Pensou no Real Hospital Português. Armazém Decor também veio prestigiar o evento. Kiko, eu queria que você falasse um pouco da oportunidade de divulgar também a marca Armazém Decor. Olha, são momentos, né, únicos, eu diria, tá? Onde a gente tem essa oportunidade, como você perguntou. Queria que você falasse um pouco sobre a mostra. Está gostando dos espaços? Já conversou com os arquitetos? Já viu algo de inovador que você pode trazer também para o seu trabalho? Sim. A questão hoje dos espaços, tá? Que são reduzidos, literalmente, né? O grande desafio para os arquitetos é justamente fazer o que eles fizeram aqui, né? Usar o bom gosto, certo? E aproveitar ao máximo o pequeno espaço hoje que é oferecido no mercado. Os apartamentos hoje, o layout é isso aí. Onde as pessoas podem encontrar Armazém Decor? Armazém Decor está na 17 de agosto, 1486, próximo à Praça de Casa Forte. Patrocinando aqui a primeira mostra de AZ. E aí, João Alberto, tá gostando do evento? O que é que tá achando? Estou gostando, muito movimentado, né? E a expectativa é que atinja os objetivos da gente, né? Que é promover mais um pouco as empresas que estão participando dela junto aos escritórios de arquitetura. Esse é o intuito da gente, o objetivo. E eu estou aqui com a nossa convidada, querida Brunete Fracaroli, tão esperada por todo mundo. Tudo bem, Brunete? Tudo ótimo, é um prazer estar em Recife aqui com vocês, agora no seu programa. Falando um pouquinho para esse pessoal maravilhoso, meus amigos arquitetos, designers. Uma delícia, que terra linda. Agora, Brunete, todo mundo está na maior expectativa. É difícil entrar num processo de criação de uma cor, como foi o da Aqua Fracaroli, que você criou especialmente para Silestone? Foi assim, quando eu fui visitar
a Cosentino, na Espanha, encontrei o Paco, que é o presidente. E eu vi as amostras e vi que tinham tirado algumas. Eu falei para ele, mas por que estão tirando as amostras coloridas? Ah, porque ninguém gosta muito de cor. Eu falei, gente, o Brasil é um país da cor, é um país colorido. A cor é alegria. E eu sempre misturava umas cores e adorava essa cor porque meu pai fabricava um licor chamado Piperman, que é de menta, que era uma mistura de amarelos com azuis até chegar nos verdes. E eu misturava lá para chegar no meu tom. E esse era o meu tom. E a Joana, que era pintada de Aqua Fracaroli desde que eu era pequenininha, com 5 anos. Quando eu fui criar uma cor, é lógico que todo mundo pensou, ai, a Brunetti vai fazer um cor-de-rosa, né? Mas não, que sempre minha cor favorita foram os tons de aqua, de azul, de verde. Porque aí, uma vez, até o João Mentano falou, ah, é um Tiffany. Eu falei, não, você está enganado. O Tiffany vem do turquesa, a minha cor Aqua Fracaroli vem do esmeralda, que é a minha pedra do signo, que eu adoro. E aí eu comecei a desenvolver essa cor há uns 3 anos atrás. E porque eu não me interessava que se tem tendência ou não tem tendência. Mas eu acredito muito numa coisa chamada pensamento coletivo. Quando eu fui para Milão, que eu já estava com a amostrinha pronta, inclusive eu levei um pedacinho, né, da cor que eu estava provando para escolher os móveis para a casa cor daquele ano meu. Eu comecei a achar um monte de aquas parecidos. Isso que eu chamo que não existe tendência, existe um pensamento coletivo e a gente se conecta com as pessoas. Porque eu já tinha essa cor dentro de mim desde criança e a criei 3 anos antes. Às vezes as pessoas falam, como você cria? Eu falo, é uma coisa assim tão minha, é uma energia quando eu estou criando para o meu cliente, então eu me conecto com ele, se eu estou criando para o mundo, se eu estou criando para o público. E essa coisa da Aqua era muito minha. E aquilo aconteceu na época certa, que foi muito interessante, que hoje em dia todo mundo quer esse tom de azul, tom de verde, tom de não sei o quê. Que eu falei, esse é um Aqua. Porque a primeira vez que eu fiz um projeto nesses tons, a Emily Loreto, da Casa Cláudia, que era a redatora-chefe, ela falou assim, aquele verde, aquele azul, não, aquele azul brunete, verde brunete. Isso foi uma das primeiras coisas que ela falou a meu respeito, eu estava começando na minha vida. E eu sempre gostei muito desses tons frios, porque eles nos dão uma paz, uma energia boa.